E aí, pessoal? Eu gravei um vídeo de 40 minutos falando sobre a técnica de memorização de listas e ele ficou meio longo, aí muita gente não vai ver ele. Vou fazer um rápido resumo sobre a técnica, sem a explicação, sem memorizar mesmo aquela lista de 11 palavras que a gente memorizou lá. Só explicando o método para que você possa aplicar, se você não quiser ver, eu memorizando essas 11 palavrinhas em 41 minutos, explicando passo a passo, ok? Então vamos lá. A técnica é mais ou menos assim: você vai pegar a lista de palavras que você precisa memorizar, ou a lista de compras, ou a lista de tarefas que você tem que fazer, a lista de coisas que alguém passou para você, que você precisa fazer uma compra, que você precisa fazer alguma coisa, mas não tem papel, não tem caneta para anotar, ou se você quiser treinar a memória, inclusive o médico Drauzio Varella, ele tem um canal no YouTube, ele gravou um vídeo falando que uma ótima forma de treinar a memória é decorando poemas. Você pode usar essa técnica para decorar poemas. Você escolhe em cada estrofe, ou em cada verso, em cada frasezinha do poema, você escolhe uma palavra central, uma palavra-chave, e aí você decora ela. Aquela palavra vai servir de gatilho para que você se lembre de todas as demais palavras. Olha só que bacana. É, Esse gatilho é tipo uma torneira, não tem? Você já memorizou aquilo, mas você precisa de algo que faça você abrir essa torneira para que saia toda aquela informação que você tinha memorizado. Então, tá, técnica. Você vai pegar a lista de palavras que você decorou, que você quer decorar, e aí você vai pegar a primeira palavra da lista, e vai usar a técnica da linkagem no corpo. Como assim? Um problema para decorar listas é que se você esquecer a primeira palavra da lista, a linkagem não vai funcionar. Por quê? Porque toda a estrutura da linkagem foi feita a partir da primeira palavra. Ou seja, a primeira palavra vai te levar à segunda, que vai te levar à terceira, que vai te levar à quarta, e por aí vai. 30, 40, 50, ok? E aí, para resolver esse problema, você usa o método da linkagem no corpo. Por exemplo, a gente memorizou lá 11 palavras. A primeira palavra era mamadeira. Mamadeira, ok? Aí a gente precisou colocar uma linkagem no corpo para que ficasse fácil de memorizar. Aí como é que a gente fez? Lá no vídeo de 40 minutos. Uma mamadeira gigante que estava no meu pé. E aí toda vez que eu andava ela fazia um barulho. Olha que legal. Ou seja, você fez uma linkagem sinestésica com o seu corpo. Aí toda vez que você precisar lembrar dessa lista, digamos que era uma lista de coisas que você queria comprar para o seu enxoval, e aí você foi comprar. Beleza, aí você usou a técnica que eu ensinei no vídeo, aí você foi para a loja e aí você esqueceu das palavras. Aí o que você faz? Você olha para o seu pé. Aí você pensa, olha só, eu tô andando, blá blá blá, e faz o barulho, por quê? Porque tem uma mamadeira no meu pé. A mamadeira me lembra da manta, a manta do frajola. A manta me lembra da meia. A meia me lembra do casaco. E aí vai, todas as palavras vêm, em seguida, em seguida, em seguida. Se você quiser saber como eu fiz para memorizar todas essas palavras, vá lá no vídeo de 40 minutos e coloca em velocidade 2.0, aquela na engrenagemzinha do YouTube, você consegue ver todas essas configurações. Aí você coloca em maior velocidade, você pega a informação central, negócio feito. Ok. Qual então, resumo da técnica: você vai ter a lista de palavras que você quer decorar, que você precisa memorizar. A primeira palavra você vai usar como uma linkagem no corpo, vai criar alguma associação entre aquela imagem e o seu corpo. E depois você vai fazer uma coisa que é muito importante, que é você vai usar uma associação para linkar essa palavra com a palavra seguida. Primeira palavra associada com a segunda palavra, por exemplo, lá a gente memorizou mamadeira, depois de mamadeira vem manta. Aí a gente precisou pensar qual é a imagem que vem na minha cabeça quando eu penso em mamadeira. Aí vem uma mamadeira específica na minha cabeça e vai vir uma específica na sua cabeça.
Depois de mamadeira vem manta. Na minha cabeça veio a manta do Frajola do desenho Baby Looney Tunes. Porque eu assisti muito isso anos atrás. Ok? Aí, na sua cabeça vai vir uma manta completamente diferente. Ou se você não sabe o que é uma manta, você pode ir no Google Imagens e digitar manta, aí você vai ter uma imagem lá. Ok? E aí a gente precisou, depois de descobrir qual é a imagem que aquela palavra representava para o nosso subconsciente, qual que era a associação, a historinha que a gente ia criar entre essas duas palavras, entre mamadeira e manta. Por exemplo, eu criei uma história da seguinte forma. A manta vem, arromba a porta do quarto, entra para tentar roubar a mamadeira de mim. Ok? Duas outras coisas importantes da técnica. Sempre coloca essas palavras em um local. Muito importante. Coloque essas imagens em um local. No meu caso, lá no vídeo, como memorizar listas, eu coloquei no meu quarto. Ok. E a outra coisa que você precisa saber também é que a única coisa a mais que você pode colocar na memorização das palavras é você mesmo. Então, no caso, eu me usei dentro da associação, porque eu posso simplesmente, quando eu estiver recordando, eu posso me excluir da equação e só memorizar das coisas que estão paralelas, tipo só a manta e só a mamadeira. Beleza? Então você vai usar a associação, só tem mais uma coisa importante para falar antes de eu encerrar esse vídeo. Você vai pensar na imagem que aquela palavra representa para você, depois você vai linkar essas duas imagens de cada vez, através de uma associação, que pode ser uma historinha, entre essas duas imagens das coisas que representam para você. Você vai colocar essas imagens em um local que você conhece, por exemplo, na sua casa, no seu quarto, no seu shopping preferido, ou sei lá, na sua varanda, no seu jardim e por aí vai. Você só pode colocar uma coisa a mais nessa equação, que é você mesmo. Ok? Então qual é a última coisa que você precisa fazer? Você vai criar duas associações por palavra. Como assim? Então a gente memorizou lá no vídeo como memorizar listas. Mamadeira, primeiro item. A gente fez o quê? Colocou uma imagem, uma linkagem no corpo. Que foi lá no meu pé, toda vez que eu ando, a mamadeira bate no chão e faz aquele barulho, blá blá blá. Depois, depois de mamadeira, que só tem uma, a primeira só tem um, aí a gente usou essa mamadeira para fazer uma associação com a manta, que é o segundo. Aí a gente fez, eu tô bebendo, tô lá na mamadeira, e uma manta arromba a porta do quarto para tentar pegar essa manta, roubar essa manta de mim. Beleza, aí você imagina isso, ó, que situação louca, cartoon, é isso que eu falo, é muito cartoon, beleza. Aí ela entra, rouba, blá blá blá. Aí depois vem manta e meia. Aí eu tô no certo lugar protegendo a meia, ok? E aí, porque a manta tá querendo roubar a meia. Olha só que loucura. E aí vem essa história. É interessante também porque muita gente acha difícil criar essas histórias, mas não é difícil. Por quê? Porque é a primeira coisa que vem à sua mente. Então, é uma regra muito forte. Primeira coisa que vem na sua mente, você vai lá e coloca como história. Primeira imagem que vem na sua mente, você coloca como história. Ok? Então, essa é a última dica. Não disse ainda. A última dica é, você vai colocar a palavra, associar a segunda palavra. Depois você vai esquecer da primeira palavra e vai associar a segunda palavra com a terceira palavra. Aí você vai criar uma associação. Depois você vai pegar a terceira com a quarta. Aí você vai criar mais uma associação. Aí, por exemplo, essa segunda, ela vai ter uma associação com a primeira palavra e outra associação com a terceira palavra. Então, basicamente é assim que você decora listas, ok? Para esse vídeo é isso. Até mais.